Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi. Sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, eu vou conversar com o filho do seu Vicente e da dona Gioconda. Ele é casado com a Júlia e tem 2 filhos, o menino João e o menino Arthur. Ele é empreendedor e se considera empreendedor desde pequenininho. E ele fundou uma empresa e um dos slogans dessa empresa é o slogan do próprio brasileiro, apaixonados por carro. É ele, Vicente Brito, vulgo Brito Júnior da JP2 Auto. Vicente, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. É uma honra pra gente poder bater esse papo, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Renato. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir esse espaço aqui, poder fazer parte de mais uma edição, né, do podcast. E tô aqui, quero contar a minha história. É uma história simples, né? Que acredito estar no início ainda. Eu me considero um rapaz muito jovem ainda, 36 anos. Considero que eu estou no começo da minha trajetória. E quero contar como é que foram os desafios, aprendizados, né? E pensamentos para o futuro, vamos dizer assim. Perfeito, é isso que a gente quer saber. Para você entender um pouquinho, Brito, o podcast do Change ele foi criado com uma premissa. De entregar sempre uma mentoria por episódio. Como a gente faz isso? Você tem uma empresa e você é de família empreendedora. Sim. Então você já vivenciou muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu certo. E são esses pulos do gato, essa vivência que a gente quer aqui adquirir hoje com esse bate-papo, que eu tenho certeza que você tem muito para falar para a gente. E antes da gente iniciar essa prosa, pessoal, gostaria de chamar a atenção para que vocês não deixem de se inscrever no canal. Não sei aonde vocês estão assistindo esse episódio, não sei se é no YouTube, se é no Spotify, se é no Amazon Music. Nós estamos hoje nas principais plataformas, só você clicar aqui na descrição que você vai ver todas as plataformas. Mas não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar esse vídeo e o principal, pessoal, deixar os comentários, porque é a partir do comentário que vocês fazem que a gente consegue construir conteúdos cada vez mais assertivos. Também não poderia deixar de agradecer a Serve Quente, que hoje mandou aqui um mimozinho para o nosso convidado, uns salgadinhos, uma torta. Muito obrigado, Serve Quente. Você que queira participar, você empreendedor também que queira participar aqui, mandando alguma coisinha para a gente, só falar comigo, tá bom? O contato tá aqui na descrição. Mas é isso, Brito. Vamos lá, vamos direto agora ao que interessa. Eu quero entender só uma coisa, irmão. Vamos lá. Você falou para mim que você começou a trabalhar com o seu pai aos 16 anos e que você é de família empreendedora. Como é que é essa raiz aí? Antes da gente entrar na JP2 Auto, quero saber como é que é essa raiz, como é que foi esse início de jornada. Sim. 16 anos eu me considero o momento que eu comecei a trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, madura, vamos dizer assim, sabe, Renato? Uma forma, vamos dizer assim, mais responsável. Tá. Né? Porque você já fazia coisas antes? Não, é que eu comecei a trabalhar mais cedo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com o meu pai um pouco mais cedo. Bem mais cedo, na verdade. É mesmo? Mas era aquela forma de criança, né? Ia lá no hotel. Meu pai teve hotel na cidade de Aparecida. Né? Acho que no ano 95, se eu não me engano, ele vendeu o hotel. E quando eu tinha uns 5, 8 anos, assim, ele me levava pro hotel. Que bacana. E eu ajudava ele lá no hotel, ajudava no restaurante. Mas ajudava igual criança, sim, né? Assim, ia lá, ajudava a servir as mesas, depois brincava um pouco, saía pra rua, daí ele brigava comigo, volta aqui pra você ajudar eu. Daí eu voltava lá, ajudava. Mas começou antes dos 16 anos. Eu até coloquei que a minha história como empreendedor foi com 16 anos, que foi, eu acho que o momento ali que foi o momento chave, sabe? Que eu comecei a levar com mais responsabilidades. Entendi. Mas aí era hotel ainda, não? Hotel vendeu cedo, né? Não, meu pai assim, no ano de 94, ali no Plano Real, teve uma crise muito grande no Brasil, sim, né? E meu pai sofreu com isso também. Ele foi um dos afetados. Entendi. Então, se eu não me engano, em 95 ou 96, ele vendeu o hotel. Ele vendeu o hotel e comprou loja lá no centro de apoio. Entendi. E nessa época eu tinha 8, 10 anos e eu não ia muito na loja. Daí quando eu comecei a fazer 10 anos, 12 anos, daí eu comecei a ir na loja, no domingo, às vezes, no final de semana, no feriado. Nessa época lá já enchia? Nossa, demais.
Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, pra quem tá assistindo de longe, né? Aqui em Aparecida, a vulgo também é Aparecida do Norte, né? Que só fala Aparecida do Norte. Por causa de estar no norte do estado de São Paulo, né? Daí eles falam Aparecida do Norte. Aparecida do Norte. Mas tem o Centro de Apoio ao Romeiro, que é o shopping. Um shopping ali perto da Basílica, dentro do pátio da Basílica. E, nossa, o movimento de romeiro lá é imenso, né? Sim, sim. Hoje caiu um pouco, né? Porque eu acredito que as pessoas vêm mais durante a semana também, né? Mudou um pouco, acho que... A rotina do brasileiro A rotina mudou bastante, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, muitas pessoas, muitos ônibus, né? Fechava até a Dutra ali, nos finais de semana, para os ônibus poderem entrar ali no pátio. Mas a minha história começou desde cedo. Eu sou empreendedor, assim, desde criança. Eu lembro de algumas histórias. Eu já tive alguns apelidos na escola, que eu tenho até um apelido que alguns amigos, só os amigos da rua mesmo que sabem, que é Banana. Banana. Por que banana? Porque na casa do meu pai, do lado tinha um terreno. E era cheio de bananeira. Cheio de bananeira o terreno. E meu pai colocava eu com meu irmão para vender as bananas. Daí saía eu com o Jefferson, eu com meu irmão lá, quando cortava as bananas amadureciam. E saía lá vendendo as bananas na rua. Quantos anos? Eu tinha acho que 10 anos. 10 anos, 11 anos. E, assim, já. Sim, o meu pai foi um grande mentor para mim, porque ele é uma pessoa, por exemplo... Meu pai tem 81 anos, né? Então, ele é dos anos 40, né? Então, vamos imaginar como que era naquela época, né? A vida era muito mais difícil, né? Da roça, ele veio para a cidade com 44 anos. Caramba! Eu me faço sempre esse questionamento. Eu tenho 36 anos. Nessa idade, meu pai morava na roça ainda, né? Então, ele veio para a cidade com 40 anos ou 44 anos. E ele nunca foi aquela pessoa de, por exemplo, falar: filho, vem aqui, conversa, vamos te mostrar, vamos trabalhar para fazer isso. Mas ele ensinava muito na prática, no exemplo ali. E já vendi banana ali na minha infância, né? Já vendi banana ali na minha infância. Assim, quando você falou que você tinha apelido, quem é Brito normalmente é cabrito, né? É isso. Eu sei que eu sofri também. Imagina. Eu falei pro Vicente aqui que nós temos os encontros do Change Network. E quando eu vi o nome dele a primeira vez na lista, eu já comecei a gostar dele sem conhecer. Porque o nome dele é o meu filho é Vicente Brito também, igualzinho. Sim. Então eu bati o olho e falei, é cabrito igual meu filho. Legal. E a minha história começou desde cedo mesmo, né? Daí com 13, 14 anos eu fui começando a ser jovem, né? Comecei a virar um adolescente e eu comecei a querer ter meu dinheiro, né? O meu pai nessa época ele não estava em boas condições, né? E meus pais são separados, né? Hoje minha mãe é falecida, mas eles se separaram bem cedo. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. E eu sempre morei com a minha mãe. E, por exemplo, eu quis ter minhas coisas. Eu quis ter minhas coisas. Eu comecei a querer ter uma roupinha, né? Querer ter um dinheirinho para sair ali, para comer um lanche. Daí eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar nos finais de semana na loja, né? E eu comecei a pegar o gosto. Eu lembro que meu pai falava, minhas tias falavam, Juninho, você se dá bem para vender no comércio. E eu comecei a me dar bem ali na loja. Isso com 14, 15 anos. Sempre soube trabalhar com romeiro, lidar, vender, né? E eu me considero com 16 anos que eu comecei a empreender de verdade, foi quando eu comecei a ir para o Paraguai. Eu comecei para o Paraguai muito cedo. Com 16 anos você ia para o Paraguai? Meu pai me emancipou. Você é emancipado. Você foi emancipado. Eu fui emancipado. Coisa, rapaz. Para ir para o Paraguai? Para ir para o Paraguai. Porque, por exemplo, assim, meu pai tem 81 anos agora. Quando eu tinha 16, vamos pôr 20 anos atrás, ele tinha 61. Sim, ele não tinha, fisicamente, ele não estava bem também aí para poder ir para o Paraguai. Caramba, irmão, mas peraí, você ia para o Paraguai com quem? Naquela época, há 20 anos atrás, na Aparecida saía muitas excursões. Toda segunda-feira saía várias excursões. Certo, eu me lembro disso. Paraguai, várias. E tinha vários guias lá, tinha vários guias. E a gente... Você ia com eles? Tinha um guia lá que chamava Vermar. A gente ia com o guia. Daí, assim, eu acho que o mais louco era o guia de colocar eu lá no busão, né? 16 anos de idade. E peguei e fui. Tem um primo meu também, o Marcelo, que ele já era de maior.
E ele que me ensinou a ir para o Paraguai as primeiras vezes. As primeiras 5 vezes, 7 vezes, ele foi comigo. Mas depois de, acho que 2, 3 meses, já estava indo sozinho já, cara. Que louco, irmão! E nessa época eu conciliava com a escola ainda. Eu conciliava com a escola, porque, por exemplo, assim, o ônibus saía da Aparecida, por exemplo, 2 da tarde. 2, 3 da tarde, na segunda-feira, e chegava lá na terça, por exemplo, 5 da manhã, 4 e meia da manhã, e chegava em Foz do Iguaçu. Certo. A gente fazia a compra o dia inteiro em Cidade do Leste, atravessava as mercadorias, e depois voltava embora na terça-feira mesmo, umas 3 horas, 4 horas. Na quarta-feira de manhã estava na Aparecida. E quando dava tempo, na quarta-feira eu ia para a escola direto. Caramba. Chegava aqui 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tomava um banho e ia para a escola. Que louco, hein? Mas chegou uma hora que não deu. Chegou uma hora que eu abandonei os estudos. É mesmo? Parei de estudar, cara. Pra trabalhar. Para começar a trabalhar. Eu fiz até o primeiro colegial. E eu abandonei. Abandonei a escola para poder trabalhar. Eu mergulhei de cabeça ali com meu pai na loja mesmo. Daí eu fui tendo 17 anos, 18 anos. Daí quando eu tinha 19 anos, já estava tomando conta da loja do meu pai. Já tomava conta da loja para ele. À frente já. E os negócios estavam dando certo. Foi aquela época, por exemplo, que muitos turistas vinham para a cidade de Aparecida, além de fazer... Pensando em comprar. Perfeito. Além de, por exemplo, toda a parte religiosa, de turismo, né? Eles aproveitavam para fazer compra. Porque a mercadoria não tinha tanto acesso, né? Era boa, assim, barata. Eu falo mais por acesso também. A mercadoria era boa também, tinha uma variedade grande, a feira da Aparecida super popular. Sim. Porém, não tinha tanto acesso. Eu acho que a internet, nesses últimos anos, que melhorou o acesso demais para todo mundo. Mas imagina a pessoa que morava lá na cidadezinha medianeira de tal lugar lá do Paraná ou Santa Catarina. É difícil de comprar, né? Entendi, Se ele quisesse tal uma coisa, ele não conseguia. Daí vinha muitos sacoleiros mesmo de várias cidades, dentro das excursões dos turistas. Para comprar, para revender? Para comprar, para revender. Que louco. E fiquei na loja, cara. Fiquei na loja ali com meu pai até meus 24 anos. Até meus 24 anos eu trabalhei com meu pai. Certo. Até meus 24 anos. Deu Isso certo os negócios. 11 anos atrás. Não, 12 anos atrás. Isso. Deu certo os negócios, né? A gente conseguiu se dar bem ali, conseguiu prosperar, né? Meu pai conseguiu comprar mais lojas lá no shopping. E foi um bom tempo ali. Mas quando chegou nos meus 24, 25 anos, meu pai, por ser essa pessoa que eu te falei da roça, ao mesmo tempo muito sistemático, né? Muito sistemático, muito seguro, né? Assim, não julgo ele, porque é a criação dele, foi o que ele aprendeu. Foi o que ele aprendeu, né? E não tá errado, Não né? tá errado. Cada um tem o que é certo pra si e tá tudo certo. Teve uma frase que eu ouvi um dia, que nossos pais pagam os preços pra gente. Então, meu pai, ele pagou todo o preço pra mim. Agora, daqui pra frente, eu vou aprender com ele e ir pra frente. Eu vou pagar o preço pros meus filhos, e eles vão pra frente, levar, e assim vai. Então, eu não julgo meu pai. Eu olho com esse olhar. Ele pagou o preço pra mim até hoje. Que bacana. E o que ele trouxe pra mim é minha missão levar mais adiante, né? Mas com 25 anos ali, eu falei, pai, tá errado essa conta, pai. Porque eu era salariado, vai pagar meu salário, sabe? Eu não lembro como que era na época, sabe? Assim, mas, tipo assim, cara, eu ganhava, acho que, sei lá, R$1.500, R$2.000. Já era um bom salário, porque acho que há 10 anos atrás... O salário mínimo era 600, R$700. Não era ruim. Mas eu olhava pra mim e falei... Não, 2013, mas era mais ou menos isso mesmo, uns 800, 900 reais. Assim, eu acho que pra um rapaz ali de... Solteiro? Não, já tava morando junto com a mãe do meu filho. Mas, por exemplo, mas eu tinha sonhos, eu sempre fui sonhador. Entendi. Né? Se eu com 15 anos já queria comprar minhas coisas, minhas roupas, com 25 anos meus gostos aumentaram, né? Queria ter minha casa, ter meu carro, fazer minhas coisas. Falei, pai, tá errado a matemática, pai. Não dá, não tem como. Não tem como, não dá. Daí eu lembro certinho, sabe, Renato? Eu cheguei nele e falei, pai, vamos virar sócio na loja, né? Vamos virar sócio na loja, que daí dá para me continuar. Ele não quis. E eu agradeço hoje por ele não ter aceitado. Talvez se ele tivesse aceitado, a minha história seria totalmente diferente. Que coisa incrível, né? Eu vi uma frase
nesse final de semana, acho que nesse que passou, no retrasado, não me lembro. Há uns 10 dias atrás, eu vi uma frase que falava assim, às vezes a gente reclama, De alguns nãos que vem na nossa vida, né? Algumas mas portas que se fecham. sem esses não, sem essas portas fechadas, outras não teriam aberto. Então, por exemplo, quando o pessoal fala para mim, Renato, você se arrepende de muitas coisas? Puta, eu me arrependo de coisas ímpares que aconteceram na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu não vou ser hipócrita e vou dizer que eu não faria diferente. É óbvio que eu faria diferente. Sim. Só que tudo que aconteceu comigo lá atrás fez eu me tornar quem eu sou hoje. E, nossa, eu gosto tanto de quem eu sou hoje, cara, que eu acho que eu não devia mudar nada do que aconteceu. Eu amo minha vida, cara. Eu amo quem eu sou. Eu amo, assim, eu vejo que eu encontrei meu propósito, tudo por causa disso. Imagina, por exemplo, se meu pai tivesse aceito, né? Talvez... Quando ele falou não, o que você fez? Então, eu montei um plano. Eu sempre tive plano em toda a minha vida. Qual era o plano, Bruno? O primeiro plano é juntar dinheiro para me ter um negócio meu, né? Daí, tipo assim, eu falei, pai, então, já que não vai rolar, então, esse ano é o último ano meu, aqui na sua loja, tomando conta da loja pro senhor. Isso foi em janeiro, fevereiro, mais ou menos, eu tinha 25 anos, 11 anos atrás, 26 anos, no máximo. Ele falou, tudo bem. Eu fiquei o ano inteiro, Renato, juntando dinheiro. Não sobrava nada, juntando dinheiro. Daí chegou no final do ano, trabalhei o ano inteiro na loja. No outro ano, em janeiro, eu falei, pai, eu vou sair. Só que durante esse um ano, eu já fui meio que trabalhando a mente do meu pai. Falei, pai, já que você não quer ser sócio meu, ele tinha uma outra loja que ele tocava, mas não tocava muito bem, sabe? Uhum. Que tinha funcionário tomando conta, que dava para ser melhor aproveitado. Aluga tal loja para mim. Eu fui o ano inteiro trabalhando para ele alugar a loja para mim, né? Mas ele me ajudou, ele alugou a loja para mim. Alugou. Daí chegou no outro ano, chegou em fevereiro do próximo ano, do ano seguinte. Sentamos, conversamos, saí da loja. Saí da loja, eu tinha 30 mil reais. Eu comecei minha história com 30 mil reais. Eu conto isso para todos os amigos meus quando converso, conto isso para os colaboradores lá na empresa. Comecei com 30 mil reais a minha história. Tudo que eu tenho hoje começou com 30 mil reais. Aí você tinha 26 anos. Tinha 26 anos. A decisão já veio quando eu tinha 24 para 25, né? Mas até isso acontecer, fiquei um ano planejando. Você falou um negócio muito louco, cara. Às vezes, o pessoal, eles se confundem um pouquinho do que é objetivo, né? Por exemplo, qual era... Olha que incrível, pessoal. Olha. Às vezes o pessoal fala assim, qual é eu pergunto, né? Qual é o seu objetivo de vida? É ganhar dinheiro. É ter mais dinheiro. Puta, cara, isso não é um objetivo, irmão. É consequência, né? Calma, não é objetivo. Calma, vai com calma aí. Quando eu perguntei pra você o que você fez, você falou, eu fiz um plano. Qual era o plano? Guardar dinheiro para abrir a loja. Então, veja que o seu objetivo era ganhar mais. Por isso que você pediu para o seu pai um melhor ganho ali, porque você queria um melhor proveito financeiro para você viver uma vida melhor. Mas como que você teve esse proveito financeiro? Juntando dinheiro para abrir um negócio. Perfeito. Abrindo mão. Imagina para um rapaz de 25 anos, você, por exemplo, se privar. É difícil, cara. E eu sempre tive essa mentalidade de saber se privar. De respeitar o meu tempo. Entendi. Né? Assim, eu já aprendi a privar muito cedo das coisas, Renato. Entendi. Né? Assim, a minha infância não foi uma infância tão fácil. Apesar do meu pai ter tido condições ali, quando a gente era criança, quando ele vendeu o hotel, veio uma crise, os negócios dele deu errado, ele e a minha mãe separaram, meu pai chegou a perder tudo. Sim, chegou do patrimônio que ele tinha, chegou a perder tudo. Então ele recomeçou a vida dele ali, quando eu comecei a ajudar ele. Quando eu tinha 12 anos, 13 anos, comecei para o Paraguai, ele começou a reerguer a vida dele. Então, desde criança, já aprendi a me privar. Né? Então, foi igual você falou, né? Por exemplo, assim, eu montei um plano, cara, eu preciso... Tipo assim, tem essa fala que eu falo, né? Que, por exemplo, de saber se privar. E tem mais uma coisa também que eu acho que
que foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Eu tomei uma decisão muito cedo. Isso até me arrepio, Renato. Muito cedo eu tomei uma decisão. Eu lembro com 15 anos, ou 14, ou 16 anos, né? Eu querendo ter as minhas coisas, né? E não tendo. Sim, eu morava num bairro lá de Aparecida, que chama São Francisco. Um dos últimos bairros lá da cidade. Não tinha carro, não tinha bike, não tinha moto, não tinha nada. Descia a pé pra cidade, tudo a pé. Né? Uma infância, assim, não vou dizer que foi por exemplo, ruim, mas foi uma infância que não foi tão fácil, né? Mas eu tomei uma decisão muito cedo. E eu falo isso toda vez na minha empresa, falo isso pro meu filho, falo isso pra Júlia. Eu decidi, eu não vou ser um fudido. Então eu tomei muito cedo essa decisão. Falei, cara, eu não vou ser um fudido na minha vida. E isso marca muito eu. Isso me dá muita energia para mim poder todo dia querer fazer as minhas coisas, entendeu? Entendi. Daí Legal. Voltando ali nessa... Quando eu montei minha loja ali, eu privei. Por que eu privei? Porque eu tinha um objetivo. Eu coloquei essa meta. Cara, eu não vou ser um fudido, então eu vou privar. Eu me privei ali 1 ano de sair às vezes. Mas ô Brito, essa questão de se privar, ela é o cerne da questão, cara. Porque assim, muitas pessoas, e a gente conversa isso bastante aqui dentro do escritório com os clientes, muitas pessoas, elas querem o que o outro tem. Perfeito. Ela almeja, não de inveja, mas ela fala, puxa vida, eu queria tanto poder fazer isso, eu queria tanto ter esse patrimônio que fulano tem, eu queria tanto receber o que ele recebe. Mas ninguém quer fazer o que o outro faz, cara. Uhum. É aquela frasezinha que fica repetitiva aqui, que eu falo o tempo todo, mas o pessoal pede por chuva, mas tem medo de pisar no barro. Entendeu? Aí quando chove, não quer molhar. Aí coloca a capa. Não vou colocar a capa não, fica em casa. Entendeu? Então, se privar, cara. A comodidade hoje tá danada aí, o povo tá... Eu tava conversando com uma cliente aqui do escritório e ela disse pra mim um negócio que, quando você começou a falar do seu pai aqui, eu me lembrei da fala dela. Ela dizia assim, Renato, daqui a uns 30 anos, aquela geração que começou do nada vai acabar. Poxa, por quê? Por quê? Porque o seu pai começou do nada. Perfeitamente. Meus avós também começaram do nada. E me ensinaram assim. Só que as crianças, elas estão diferentes, né? Tá tendo essa geração, ela tá um pouco diferente. A questão do acesso ao conhecimento, ao intelecto. Hoje não tem muito braçal. Enfim, tá um pouco diferente, né? Então é uma geração diferente. Saber lidar com os desafios, né? Uhum. Eu gosto muito de frases. Eu gosto de muitos mantras, assim. Lá na minha empresa, cada departamento tem um mantra. Legal. Eu gosto muito de frase. E tem uma frase que eu brinco, até com os outros colaboradores também, com as pessoas que eu convivo, que fala assim, gente, a nossa avó mentiu pra gente. Ela falou muitas verdades, mas nessa frase que ela mentiu pra gente. Sabe quando você ia sair de casa, você ia fazer suas coisas, daí ela falava assim, filho, vai dar tudo certo. Isso é uma puta de uma mentira. Não vai dar nada certo, meu irmão. Vai dar tudo errado, entendeu? E é verdade, daí, quando você entende que vai dar tudo errado e você já vai preparado para dar tudo errado, você encara diferente. Né? Você encara diferente, você olha diferente. Cara, eu já esperava que era tudo errado, entendeu? Outra coisa, assim, tem uma questão da diversidade que é muito doida, cara, que hoje, eu escutei muito os meus avós dizendo isso. Fui criado pelo meu avô e ele dizia muito isso. Já naquela época, né? Quando eu era criança, já há 20 e tantos anos atrás, ele dizia que a minha geração não sabia consertar. Uhum. A minha geração trocava. Falava assim, eu sou da geração que conserta, vocês são da geração que troca. Quebrou, troca. Eu não, eu tenho que consertar. E isso é muito doido, cara, porque isso me trouxe um ensinamento. Quando as pessoas reclamam de alguma coisa pra mim, um problema, que problemão, o que eu faço? Tem que mudar. Problema. Pois é, rapaz. O pessoal tem que entender que tem que parar de reclamar de problema e pedir outros problemas. Não, eles têm que querer pernas mais fortes para aguentar aqueles problemas. A vida é resolver problema. Sim. A vida é resolver problema. O Wendel Carvalho fala, a vida é um apanhado de cagadas que você faz na vida inteira.
E o que acontece, sabe? Hoje, igual você falou agora há pouco, por exemplo, por a gente viver num mundo assim, que as pessoas se comparam muito, não respeitam o processo das coisas, acaba acontecendo que a gente acaba, sem a gente perceber, a gente acaba assim, vivendo de uma forma assim, conduzida por grupos sociais, né? Sim. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa trabalha numa multinacional, ela nem ganha tão bem na multinacional ali, mas por ela ter o status de trabalhar numa multinacional, ela continua trabalhando ali. Talvez ela poderia trabalhar numa empresa menor, que pagaria muito mais, mas a gente vive muito, assim, desses status sociais. Ah, eu sou o dono do meu negócio, eu não ponho a mão para fazer as coisas. Quanto que a gente escuta isso? Eu tenho amigos meus que falam, Brito, você vende? Cara, o que eu mais faço é vender, eu adoro vender na minha empresa. Não, eu não vendo não, deixa o pessoal vender. Como assim? Você terceiriza o pulmão da sua empresa? Uau. Você terceiriza o que faz o seu negócio funcionar? É igual assim, eu acho que o dono de uma empresa, essa frase não é minha, é uma frase de um dos meus mentores, que ele fala assim, o dono de uma empresa que não sabe vender, ele está terceirizando o pulmão do seu negócio. Eu imagino quem seja eu chutaria 3 nomes. Se você me desse 3 chances aqui, eu acertaria, eu tenho certeza. Mas, cara, isso faz muito sentido, porque, por exemplo, assim, eu acho que todos nós que vamos ter um negócio, ou um dos donos tem que saber vender, né? Ou se não tem essa pessoa, tem que trazer um sócio que sabe vender, porque vendas, o negócio vai vender. Depois de vender que tudo acontece. É que venda, né, o pessoal banalizou, parece que é um termo feio falar sou vendedor. Ah, não é bonito ser vendedor, né? Mas é que assim... Quem que falou pra mãe, eu quero ser vendedor? Quero ser vendedor. É igual o cara crachá, né? Meu filho nasceu, olhei a carinha dele, tem uma cara de vendedor. Leu, né? Zoda tal. Nossa. Mas é que, na verdade, a venda é negociação. Então, assim, se você tem vergonha de falar que você é vendedor, fala que você é um negociante que já dá certo. Porque a venda é a arte de negociar, né? Perfeitamente. É a arte de você conseguir mostrar para o seu cliente. Esse é o cerne para mim, né? Esse é o cerne da venda. É você conseguir mostrar, evidenciar, não é nem mostrar, é evidenciar para o seu cliente o quanto ele precisa daquilo que você tem. É simples assim. Porque ele já tem, lá dentro ele já procura, ele já quer. Ele tem a necessidade. Aí é só evidenciar que você consegue suprir essa necessidade. Pronto, acabou. Sim. Eu sou apaixonado por venda e eu descobri que eu não sabia vender também. Há uns 2 anos atrás, eu descobri que eu não sabia vender bosta nenhuma. Ah, você não sabe vender nada, rapaz. Tudo é técnica, né, Brito? Sim, é porque ali na minha trajetória no comércio da Aparecida, daí com 26 anos eu montei minha loja, né? 26 anos eu montei minha loja e daí os negócios prosperaram. Porque, por exemplo, eu gosto de falar isso muito também, que é o quê? Por exemplo, assim, às vezes o colaborador ele vai trabalhar numa empresa, ele não se dedica tanto. Ele pensa, tô aqui, eu tô fazendo para tal pessoa ganhar. Eu nunca tive essa mentalidade. Eu trabalhava com meu pai e quem ganhava era meu pai. O maior parte do resultado eu ficava com ele. Só que o que eu ganhei? Quando eu montei o meu negócio, eu sabia tudo. Eu não errei, Renato. Eu não errei. Eu comecei, sim, com muito pouco dinheiro e, sim, 1 ano estava muito bem. Daí, com 3 anos, já consegui ter uma estabilidade legal. Com 3 anos, porque eu não errei. Então, qual que é o melhor lugar para você errar? Na empresa do outro. Teoricamente As pessoas, elas querem errar no negócio dela. Eu hoje, se eu nascesse de novo, né? Meu filho, vai numa empresa, trabalha, aprende tudo, erra tudo que você tem que errar lá, depois você monta o seu negócio. Tá certo. Mas as pessoas não se dedicam, elas não aprendem esse tempo valioso de estar ali, sabe? Cara, aqui que é o lugar de eu errar. Aqui se errar, não sei como pagar a conta, entendeu? Mais ou menos isso. Se eu contratar errado, quem vai pagar é o seu patrão, entendeu? Claro que vai trabalhar para ter resultado, né? A vida é resultado. Mas aí, todo esse tempo que eu trabalhei com meu pai, quando eu montei meu negócio, foi certeiro. Foi certeiro. Só que eu sempre fui muito inquieto, sabe? Eu sempre fui muito inquieto, né? Sempre, assim, eu sempre não sou uma pessoa ingrata, sou muito grato, mas, sabe assim, eu não sou conformado. Eu acho que sempre pode melhorar um pouco mais.
E meus negócios foram dando certo na loja. Foi dando certo, eu consegui ter uma tranquilidade, consegui ter minha casa, trouxe minha mãe para morar comigo e consegui fazer viagens. Começou a caminhar bem a minha vida. Mas aí onde que surgiu a JP? Então, vamos lá. Daí, quando chegou nos 27 anos, eu tinha 27 ou 28 anos, comprei a loja que eu alugava do meu pai. Legal. Comprei a loja dele, consegui comprar a loja dele. Mas algo não estava legal. Sim, eu falei, cara, eu não quero trabalhar final de semana o resto da vida. Lembra que eu te falei que eu gosto de frases, de mantas, né? Eu falei pro meu amigo, ó, não quero ficar com o umbigo atrás do balcão pra sempre, cara. Porque eu olhei pro meu pai, nossa, meu pai ali, né? Eu vou estar ali, mas vai ser meu futuro ali, com 70 anos. Daí foi onde que eu comecei a vender online. Comecei a vender no Mercado Livre. Tá. Daí eu montei uma loja online. Continuei com a minha loja como fonte de renda principal e montei uma loja online. E nesse mesmo ano que eu montei uma loja online, começou a dar certo, depois de uns 6 meses, olha você que doido, ó, nesses relacionamentos que eu fiz, quando eu trabalhava lá para o meu pai, conheci um fornecedor em São Paulo, um fornecedor chinês, que fizemos uma boa amizade, né, fizemos bons relacionamentos ali, na época eu trabalhava com meu pai, depois na época eu comecei a trabalhar para mim também, e viramos amigos, e ele me convidou para ir para a China. Falou, Brito, quero começar a importar. Ele também não importava, ele é chinês, né? Fala chinês, tudo certinho, mas ele não importava também, não tinha esse know-how de importar mercadoria da China. Daí eu falei, cara, bora. Eu sempre fui muito ousado, né? Por eu ter montado a minha loja, né? Sem dinheiro nenhum, R$30 naquela época era nada de mercadoria. Vocês fala, caraca, porque eu trabalhava com eletrônico, né? Eletrônico, R$31 era 3 sacolas de mercadoria, né? E eu sempre fui ousado, bora, vamos pra China então. Então eu comecei a ter a loja online, então eu comecei para a China. Então eu comecei a importar produtos da China para vender nos marketplaces. Então eu comecei a olhar, falei, caraca, vai dar certo esse negócio aqui de vender online. Vai começar a dar certo esse negócio de vender online aqui. Então eu comecei a vender online. Comecei no quarto da minha casa, né? Eu comecei com um amigo meu, chamei ele para ser sócio, viramos sócios. Começamos no quarto da minha casa, começou a dar certo, alugamos espaço. Foi crescendo, alugamos outro espaço maior, né? Daí quando chegou em 2017 ou 2018, a gente já estava vendendo muito online, eu já tinha saído da minha loja do shopping, eu aluguei minha loja lá, e vender online foi minha fonte de renda principal. Caramba, cara. Muita gente começou a entrar no online na pandemia, eu já estava antes. Entendi. Antes da pandemia eu já estava no online. Então, 2017, 2018, já estava faturando bem online já, né? E 2018, vendendo online, e a gente não tinha um nicho específico. A gente trazia, assim, todos os tipos de produtos, né? Produtos desde decoração de casa, produto de academia, produto automotivo também. Então, a gente não tinha um nicho específico. A gente olhava assim, a gente tinha pouco dinheiro, né? Para importação é pouco dinheiro, né? Falei, cara, a gente tem que ser bem cirúrgico para trazer os produtos que tem uma margem maior, né? Que tem uma margem maior. A gente foi trazendo de tudo. E chegou em 2018, eu com o meu antigo sócio, sentamos, conversamos, a gente decidiu separar a nossa sociedade. A gente separou a sociedade, ele foi pro caminho dele, eu fui pro caminho meu. A gente tinha uma loja que a gente montou juntos também, uma loja de iluminação residencial. Ele ficou com a loja e eu fui para a parte online. E até aí não existia JP2 Alto ainda. Até aí não existia JP2 Alto. Continuei trabalhando online. 2019 começou a vir de novo aquela inquietação. Cara, tá errado. Né? Do mesmo jeito que eu, lá com meus 25 anos, eu falei, pai, não dá certo isso aqui, né? Com meus 28 anos, 27, vou começar a vender online. Daí quando em 2019, acho que em 2019 eu tinha, quer ver, uns 32 anos, 33, 31. É 2019, não 29. Eu falei, tá errado isso aqui. Por que eu falei que estava errado, Renato? Porque, por exemplo, assim, cara, eu tenho que ter uma marca. Se eu ficar, por exemplo, só vendendo produto, eu só sou um vendedor de produto. Eu tenho que gerar valor numa coisa. Eu tenho que construir alguma coisa. Uma empresa. Construir uma empresa, construir um nome, né?
porque toda época eu tinha que caçar um produto, daí você caçava um produto, depois todos os fornecedores copiavam você, daí depois aquele produto ficava aquela guerra de preço. Daí nisso que surgiu a JP2 Alto. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma marca. Daí em 2020... E por que JP2 Alto? JP2 Alto vem lá da minha loja, da minha primeira loja, que é essa loja que eu comprei do meu pai, ela chama até hoje, Loja João Paulo II, que é o nome do Papa. Que bacana! Eu peguei as primeiras letras de J, peguei o 2. Que legal, olha que essência, olha a essência. Sim. A JP2 Alto, então, ela já nasceu com uma essência pesada, irmão. Forte. Forte, cara. Já vem lá da minha história. Muito legal. Vem lá da minha história lá. E daí, nisso surgiu de criar uma marca. Preciso criar uma marca, cara. Porque ficar todo mês correndo atrás de produto, buscando tendência. Existem muitos modelos de negócio que funcionam assim. Sim. Mas eu não queria esse modelo de negócio para mim, para minha carreira, né? Como empresário. Uma empresa, pô. Como empresário, é verdade. existe porque, sim. O que acontece? Não que seja errado esse modelo de negócio. Não, de jeito nenhum, como a gente já, lá no comecinho a gente falou, não tem nada errado. Perfeito. Tudo dá certo. Cada um tem a sua interpretação do que acha que é certo e que é errado. Então, se na sua interpretação tá certo e pronto, acabou. Só que o que o pessoal confunde muito atualmente é o que é ter uma empresa ou ter um emprego de luxo. Perfeito. Porque o pessoal às vezes abre uma empresa e fala, não, preciso de mais tempo, quero mais dinheiro, quero mais liberdade. E às vezes até consegue um pouco mais de liberdade, mas não consegue mais tempo e mais dinheiro. Por quê? Porque fica escravo daquele negócio, porque, por exemplo, como você disse, tem que ficar vendendo, tem que ficar caçando, tem que ficar... Não tem um negócio construído. Então, a pessoa ela tem, na verdade, um emprego de luxo. Não tem uma engrenagem que funciona... Agora, a empresa ela precisa ser sozinha, né? Perfeito. A empresa, por exemplo, ela precisa rodar sozinha de alguma forma. Às vezes nem 100%, mas de alguma forma ela precisa rodar sozinha, ela precisa funcionar. Precisa. E era isso que você estava buscando. Perfeito. Assim, hoje eu vejo isso, né? Mas naquela época mesmo cara, eu tenho que ter uma marca, porque não dá pra ficar correndo atrás de produto toda vez, coisa nova. Tem que ter uma marca que eu possa gerar valor nessa marca, que eu posso dar meu toque nessa marca, que eu posso criar uma proposta de valor nesse produto que eu quero entregar. Daí nisso, em 2020, no final de 2020, fui para a China novamente, final de 2020, e eu já fui com essa intenção de buscar fornecedores. Dentro dos produtos que eu vendia produto de academia, vendia vários outros nichos, né, no marketplace. Falei, eu vou criar uma marca de acessórios automotivos em LED. Né? Eu observei o mercado, qual que é a proposta de valor que eu quis colocar, que até hoje é a proposta de valor da JP2 Alto. Hoje, o brasileiro ele é apaixonado por carro. Sim. Né? Ele gosta de carro. Desde criança, as pessoas gostam de carro. E muitos lojistas, né? Como que um lojista nasce hoje? Ninguém estuda para ser lojista automotivo. Estudei, fiz a faculdade, virei um instalador. Não existe isso, é igual vendedor, né? O cara começa a mexer no seu carro, ali no carro dos amigos da rua, começa a gostar, dá um pede para instalar para mim, faz para mim também, ele monta uma loja. Né? Então, é um cara que aprende na mão, na massa, né? Esse cara, ele é apaixonado por carro. E o que eu percebia naquela época, né? Porque a nossa empresa não é uma empresa de peças, uma empresa, por exemplo, de produtos de reposição da indústria. A gente trabalha com acessórios de customização automotiva em LED. Então, aquele produto que o lojista tem que importar lá do AliExpress, que as grandes marcas não estão de olho, a gente quer entregar. É o que eu tenho. O cara poder confiar numa marca no Brasil, que ele possa comprar um produto que tem qualidade, que vai manter o padrão, que hoje se o cliente comprar no AliExpress ou comprar esse site chinês, pode vir de um jeito uma vez, não mudar a remessa ali, né? Então essa é a proposta de valor que eu quis criar naquela época, até hoje é a proposta de valor da JP2 Alto, né? Essa é a primeira proposta de valor, ela pode mudar com o tempo. Claro. No futuro ela pode mudar, né? Mas nesse primeiro momento a gente atua com acessórios automotivos em LED. Daí, 2020, montamos a JP2 Alto. Mas 2020 no começo do ano? Foi no começo do ano, no ano da pandemia. Tá, merda.
Antes ou depois da pandemia? Foi durante a pandemia. Você abriu durante a pandemia? Durante a pandemia, porque, por exemplo, assim, e a pandemia foi o melhor ano para mim. Tá aqui lá, Isso é muito louco. Eu lembro lá do Silvio Santos falando. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, cara. Porque assim, teve muito comércio que padeceu na pandemia, mas teve muito comércio que foi valorizado. O próprio caso do comércio online, que foi o seu, dos deliveries, né? Enfim, muita coisa evoluiu. Aí aqui eu tenho que puxar um gancho, irmão. Eu preciso puxar esse gancho. Aqui existe uma postura empreendedora. Porque, normalmente, o empreendedor, aquele cara que quer performar, aquele cara que quer ter valor dentro da sua empresa, que é diferente, que é arrojado, que busca a performance, ele não coloca interrogação. Aliás, ele não coloca a interrogaçãozinha no final. Minto, me confundi aqui. Ele não coloca reticências, ele coloca a interrogação. Perfeito. Por quê? Quando o problema acontece, quando a pandemia aconteceu, muitas pessoas falaram assim, bem, a pandemia tá aí, tá tudo fechando, o que eu posso fazer? Colocou 3 pontinhos no final, e o que eu posso fazer? Vou fechar. Quebrou, não vou pagar banco, 3 pontinhos e jogou a toalha. E jogou a toalha. E quando voltar eu vejo o que eu faço e vamos que vamos. Agora, aquele cara arrojado, ele jogou uma interrogação no final. A pandemia tá aí, o que eu posso fazer? Perfeitamente. O que eu posso fazer para não parar? Sim, eu tive a sorte de já estar posicionado no Marketplace. Né? Assim, ali na cidade nossa, na Aparecida. Eu amo demais a cidade de Aparecida. Sou grato demais. A cidade, para mim, ali é uma escola. Legal. É uma escola, aquela cidade é uma escola mesmo. Mas eu já estava, assim, eu tive essa sorte de estar bem posicionado na pandemia. Né? Por exemplo, assim, muitos lojistas lá começaram a entrar no mercado online durante ou depois... durante a pandemia, ou no início, durante. Eu já estava posicionado. Por isso que 2020 foi o melhor ano para mim. Eu lembro que chegou um container para a gente só de produto de academia. Porque a gente vendia os nossos produtos de academia que nós vendemos. Quando você fala produto de academia, o que é produto de academia? Sim, eu falo, mas nem acaba sendo produto de academia mesmo, sabe, Renato? É produto de fazer exercício. Que a pessoa pode pôr na mochila, ir num parque, né, uma cordinha, uma barra que ela põe na porta da casa dela, uma corda TRX, né? Puta merda, sabe o que eu tô querendo comprar, Brito? Ajuda eu. Não, mas hoje eu não tenho mais. Não, mas você ajuda, cara. Você conhece. Eu tô querendo aquela barra, só que aquela barra que monta assim. Eu vou te mostrar a foto depois. Monta em qualquer lugar, entendeu? Tem os pezinhos assim. Eu tô procurando, cara. Quem usa ela é o... eu esqueci. É um rapaz que faz calistenia. Ele é um dos grandes nomes aí da calistenia. Mas eu não sei se importa. Mas ele vende isso daí. Legal. Depois eu vou te mostrar. E tem muito mercado esse produto. É que eu decidi ir pro automotivo, né? Se eu decidisse fazer os dois, eu não tinha nem know-how para fazer isso, né? Que eu tô no começo da minha carreira ainda, né? Mas eu tive que escolher um. Daí foi pro automotivo. Mas, por exemplo... Nessa época eu tinha ainda material ainda do fitness, né? Dessa parte fitness. E é um mercado muito grande. E na pandemia, tudo fechado, as pessoas começaram a treinar em casa. Produto que, por exemplo, eu paguei lá R$5, vendi por R$50, cara. Entendi, porque margem de lucro muito alta mesmo. Aumentou muito alta, muito alta. Galera querendo, né? E me ajudou demais mesmo. Me ajudou muito. Daí nisso, 2021, 20, daí começou o JP2 Alto. Daí foi o momento que eu descobri que, caraca, né? Porque a gente é suspeito para falar da gente, né, Renato? A gente é suspeito para falar da gente. Por exemplo, assim, minha história é uma história vencedora, né? Assim, eu gosto muito da minha história, né? Saí do shopping, né? Montei uma loja sem dinheiro, consegui comprar a loja, consegui vender online. Falei, cara, agora eu vou montar uma empresa, vou detonar, vou nadar de braçada. Chefe, só tapa na cara, só pauleira, só pedrada, não é verdade? Né? Daí foi o momento que eu decidi, cara, o que eu sei me trouxe até aqui. Na onde eu quero ir, eu tenho que buscar coisa nova. Daí foi o momento que eu comecei a me desenvolver. Certo. Que eu comecei a olhar para essa parte intelectual, de estudo, comecei a olhar para isso, para mim, né? Comecei a aprender a vender. Eu achava que eu sabia vender. Não sabia nada.
Achava que eu sabia vender ali na Aparecida, né? Mas era uma venda muito transacional, né? Acho que muitas pessoas sabem vender, mas tem a diferença da venda transacional e de uma venda consultiva, né? Eu sabia fazer uma venda transacional. Eu não sabia fazer uma venda consultiva. Qual a diferença? Uma venda transacional é uma venda de transação, né? Por assim, tudo é venda, mas por assim, um corretor de imóveis, ele faz uma venda consultiva. Ele descobre a necessidade do inquilino, o que ele busca, quantos filhos tem, ele percebe os comportamentos para ele entregar aquilo que a pessoa precisa. Num shopping, vamos imaginar num shopping, a pessoa já vai buscando um tênis, ela já vai buscando uma roupa. Então assim, um dos mentores lá, ele falava assim, Brito, ele chamou de Vicente até. Vicente, você não vendia nada. Quem vendia era a Nossa Senhora. A Nossa Senhora que vendia. Ele falava desse jeito. Se você não atrapalhasse, o cara ia comprar. O seu trabalho era não atrapalhar. Era só dar o troco. E tem muito vendedor que atrapalha. Você não tem noção como que tem vendedor que atrapalha a venda. Vou dar um exemplo de um vendedor que atrapalha. Imagina, já deve ter acontecido com você. Você vai numa loja, no shopping, o vendedor está com o celular na mão. Ele está atrapalhando a venda. Se ele estiver certinho ali, na postura certa, ser educado e falar o que você precisa ouvir, você vai comprar o produto. Daí o Ed Albert, né? Agora, essa falta de atenção, você tem toda a razão. Essa falta de atenção já inibe, eu já saio com raiva, sabe? Você entra na loja, você vai bem disposto a comprar. Tá com o celular, não te dá atenção nenhuma, eu já vou pro vizinho falar, não quero mais, aqui não, chega. Então, o Ed Albert me falou isso, Brito, você não atrapalhar, o cliente compra. É só você não atrapalhar, né? e daí na minha empresa, né, quando eu montei a JP2 Alto, daí, cara, aquele sonho doido, né? Você monta um negócio, todo empresário ou empreendedor, nós somos apaixonados pelo nosso negócio, né? E cara, aquela paixão, a gente cria muita expectativa. Para onde eu vou primeiro? Para onde que eu vou? É tanta coisa que tem que fazer, porque uma empresa no início com muito capital é fácil. Se não é que é fácil, é difícil também, mas o caminho está um pouco mais, sim, talvez você tendo mais cartucho, você tem um tempo de vida maior, sim, né? Ele pode contratar uma pessoa muito boa no financeiro, contratar uma pessoa muito boa na logística, sim. Mas a história do empreendedor que, por exemplo, começa do nada, com pouco orçamento, montando um time do zero, com pessoas júniores, é totalmente diferente, né? Isso foi o caso da JP2 Alto, né? Hoje a gente consegue trazer alguns colaboradores sêniores para alguns departamentos, alguns pontos mais estratégicos, mas no início, não. A maioria da história de todos os empresários, empreendedores, não é assim, né? Falei, cara, não, onde que eu tenho que ir primeiro? Eu tenho que aprender a vender. Daí eu comecei a deparar com as vendas. Daí quando eu comecei a deparar com as vendas, comecei a encontrar as minhas limitações, né? Comecei a perceber que eu não era tão bom do jeito que eu achava que eu era. Essa decepção é muito doida. Falei, cara, você não é tão bom do jeito que você acha que você é, não. Baixa a bola aí, velho. Baixa a bola aí, vai com calma. Não é verdade? Sabe que lá no comecinho, agora há pouco a gente falou, você falou muito sobre a questão de comparar, né? As pessoas comparam. Existe uma certa tendência da pessoa ficar um pouco dividida, né? Fala assim, não, mas espera aí, eu me comparo, eu não me comparo, o que eu faço? Existe uma comparação, que é uma comparação boa, que é a comparação por referência, né? Por exemplo... De se espelhar em alguém, né? A comparação boa. Entendeu? Não é eu olhar para você e querer estar no seu lugar e a qualquer custo e fazer aquele tipo de comparação naquele cenário. Por que ele tem e eu não tenho? Essa é a pior das comparações que existem. Por que ele consegue e eu não consigo? Isso é ruim. Sim. Agora, você se comparar por referência, olhar e falar assim, o que ele faz para ele chegar onde ele está, que eu também tenho que fazer. E é uma escada, Renato. Por exemplo, não tem atalho, não. Não tem atalho. Assim, por exemplo, se você perguntar, o Brito, com 16 anos, que começou indo para o Paraguai, imaginava estar aqui hoje, sentado? Não, né? Eu gosto muito de falar assim, que cada
cada fase, cada, por exemplo, momento que a gente está vivendo, é um degrau que a gente sobe. Né? Essa analogia é muito usada, né? Um degrauzinho, uma escada. Só que tem um detalhe também, Renato. Cada vez que você sobe um degrau, a gente enxerga mais alto. Perfeito. Então, se você enxerga mais alto, cada vez que você sobe mais um pouquinho, opa, eu posso ir até lá. Daí você vai indo mais longe. Então, cada degrau que eu fui subindo, eu fui enxergando mais longe. Então, na posição que eu estou hoje eu enxergo mais longe onde eu quero ir. Mas, uns 5 anos atrás, eu não enxergava assim, né? Mas, da onde que vem a história legal disso? Tem que dar o primeiro passo. Tem que começar a agir. Tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar, né? E é muito doido, cara, essa questão do... Pega um cafezinho aqui. Tá? Fica à vontade, irmão. Você toma sem açúcar mesmo, sem nada, sem né? açúcar. É isso aí. Você também tem açúcar. Que você confirmar isso aí. Isso aí. Você sabe que aqui no escritório a gente tem, de todas as regras dentro da contratação, tem 2, né? O café sem açúcar e a cabeça tem que raspar, tá vendo? E a regra de ser corintiano, não tem, não? Não tem. Brincadeira. O que acontece, cara? Quando você aprende o caminho que você tem que fazer, quando você aprende a passar de fase, fica fácil. A grande referência que eu sempre uso é... Dói menos, né? Não, mas ó, veja bem, ô Brito, você é da época do Nintendo. Perfeitamente, Super Nintendo. Super Nintendo. Caixotão. E qual era a nossa raiva do Super Nintendo? Quando a gente tava jogando ali... Tinha soltar a fita. Também. Mas depois de 3 horas jogando, a mãe gritar, pode desligar esse negócio aí pra você vir jantar. Puta, aquilo acabava com a gente, porque eu demorei 3 horas pra chegar aqui, mãe. Não tinha como salvar, né? Não tinha como salvar. Verdade, eu não lembro dessa. Só que aqui tem uma questão que é muito louca. Quando você começou a jogar Mario, quanto tempo você demorou pra chegar lá naquele mundo? Você subia e jogava pro lado de lá. Demorava pra dedéu a primeira vez. Nossa, demorou pra arrebentar pra eu conseguir mudar 2 mundinhos. Só que depois que eu cheguei no segundo mundo, irmão, aqueles dias que eu tinha passado pra conseguir chegar naquele mundo, agora era assim, ó. Perfeito. Eu assoprava a fita, colocava, em 20 minutos eu já tava no segundo mundo. Porque eu já entendi como é que passava. Porque eu ganhei musculatura. Como? Errando, fazendo e ganhando a musculatura, ganhando a consistência ali de saber o que fazer. Perfeito. Por isso que lá no comecinho eu falei, quando você tiver um problema e o fardo for pesado, não queira trocar de fardo, não queira um fardo mais leve, treine a sua perna para você aguentar cada vez mais peso, cara. Porque é musculatura, irmão. Então você disse aí, na sua forma, brincando e tudo mais, você disse, cara, quando você está trabalhando para as outras pessoas, você está criando musculatura para você conseguir abrir o seu negócio e não errar. Você já está empreendendo, né? Porque assim, a gente acha que empreender é montar um negócio, abrir um CNPJ. Rapaz, aqui essa é a última fase, eu acho, do empreendedor. Existe uma grande diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Hoje, atualmente, tem muitos empresários que não são empreendedores ainda. Perfeito. Só que tem muito empreendedor que não é empresário, porque para ser empresário, basta constituir um CNPJ. Agora, para ser empreendedor, não. Para ser empreendedor, você tem que ter aquela inquietude. Tem que ter alguma coisa que mexe ali. Isso eu tenho demais, nossa senhora. E eu vi que você falou uma coisa muito bacana aqui, entre linhas aqui, eu quero explorar um pouquinho mais. Você disse que quando você criou a JP2 Alto, você percebeu que não sabia nada. Aí você começou a se desenvolver. Sim. Eu quero saber um pouquinho sobre essa desenvolvimento. Mas antes de falar disso, para você que ficou até aqui, até agora, e não se inscreveu ainda no canal, por favor, para um minutinho, se inscreve aqui, já coloca os comentários, já descarrega de comentário aqui, manda esse vídeo para outra pessoa que pode ajudar também. Vamos lá, fala um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento pessoal. Olha como o empreendedorismo é maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Eu, por querer empreender, por querer fazer algo, por ter um objetivo, eu me desenvolvi, né? Assim, eu acho que o empreendedorismo desenvolve a gente. Daí foi um momento que eu me deparei com as minhas limitações, né? Eu era um comerciante, né? Eu tinha...
igual eu comentei no começo do podcast, parei de estudar, né? Muito cedo, para trabalhar, e nunca mais voltei a estudar. Tá. Então, ali há 3 anos atrás, eu comecei, cara, eu preciso voltar a estudar. Eu voltei a estudar Você em casa. colegial ainda? Não, daí sim, eu fiz aquela provinha, sabe aquela provinha? Tá. Mas você tem colegial então, mas Sim, você fez... tô fazendo faculdade hoje. Isso é muito louco. Tem um vídeo, vou anotar aqui para colocar. Vou colocar na descrição aqui para vocês. É um vídeo que é do... Eu acho que é Júnior Bicão. Burrão. É o Burrão. Eu já vi já esse cara. É sensacional. É um grupo de brincadeira ali, né? É o Burrão, cara. É o cara que saiu do colégio na 4ª série, que repetiu, que ficava no fundão, mas que virou empreendedor. Eu vou colocar aqui para vocês, vale muito a pena assistir. Ligando isso, né, Renato, assim, eu não, pra mim, eu sou uma pessoa que acredito muito no potencial das pessoas, né? Porque eu olho pra minha história mesmo, sabe? Assim, eu acho que todo mundo tem potencial pra tudo, cara. O ser humano ele tem um potencial extraordinário. Mas não existe gente burra. Não existe. Conta um negócio, irmão. Quem que limita? Existe gente que emburrece. É verdade. Ó, o músculo, como que é o músculo? Você não usa, o que acontece? Fica deitado na cama lá um ano. O que vai acontecer com a sua perna? E se você não usa a sua inteligência, você emburrece. Isso. Porra, que legal, cara. Nunca tinha escutado isso. Então não existe gente burra, existe gente que emburrece. Porque não usa, assim. Não usa. Porque assim, isso já vem lá da Bíblia, né? Assim, eu gosto muito de ler a Bíblia. Assim, que tem aquela parábola dos talentos, né? Que se você não usar, eu te tomarei. Essa eu nunca escutei. Tem lá que sim, que que eu não lembro muito bem, não vou me arriscar a contar aqui, não. Conta do mas jeito é mais ou menos cabeça. assim, que, por exemplo, assim, que o senhor da casa, né, deixou 2 talentos com um, 3 com outros, né, e deixou um talento com 3 pessoas lá. E 2 prosperaram esses talentos e a outra foi lá e enterrou o talento. Vou enterrar esse talento. Daí quando o senhor chega, cadê o talento que eu deixei contigo? Senhor, como você é muito exigente, uma pessoa muito, como que eu posso colocar a palavra? Muito exigente, uma pessoa que cobra muito, eu enterrei o talento para não ter perigo de perder e nem daí ele fala servo, né? Ele fala assim, servo infiel, alguma coisa assim. Assim, eu te dei isso, era para você usar isso, não para você enterrar isso. Né? Então, tudo que a gente tem que usar, né? Corpo humano, né? Nossa saúde, nossa inteligência emocional, né? E voltando ali no ponto ali quando eu comecei, vamos dizer assim, olhar para esses desafios da empresa. Os talentos. Na verdade, comecei a desenvolver os talentos, né? Vamos dizer assim. Mas você sabe que essa questão do talento é muito doida, cara. Muito doida. Eu sou apaixonado em talento. Você sabe que o talentoso só perde quando ele para de usar o talento. É justamente isso. Tem uma frase muito bacana, né, que fala que o esforçado ganha do talentoso. Perfeito. Quando o talentoso não se esforça. Então, a única forma do esforçado ganhar do talentoso é quando o talentoso não se esforça. Não basta só ter talento, precisa, sim, aplicar. E eu digo muito que uma empresa, ela não nasce do propósito. O propósito precisa nascer primeiramente do talento. Do talento. O talento, ele é tão importante, cara. Ele é tão importante que, por exemplo, quando a gente... E aqui eu vou falar aonde que a minha avó mentiu pra mim. Você já falou que a sua avó mentiu pra você quando ela dizia que ia dar tudo certo. Não culpa a senhora, dona Maria, mas né, tá tudo certo. A minha avó, ela mentiu pra mim também. Quando ela dizia pra mim, lá no íntimo dela, devagarzinho, mansinho, com muito carinho, ela chegava em mim e falava assim, Renato, pega leve com você, vai devagarzinho, vai tranquilo, não cobre tanto de você. Ali, ela criou uma coisa que é o que as nossas mães falam pra gente. Essa é a proteção, né? Ela criou uma coisa que hoje eu vejo que tá errado. Porque se eu não pegar pesado comigo, irmão, se eu não cobrar de mim, se eu não achar que eu aguento aquela parada toda, quem é que vai achar? Perfeito.
Eu preciso sim cobrar de mim, eu preciso sim criar cada vez mais obrigações para que eu cumpra com cada vez mais obrigações e eu preciso confiar que eu vou dar conta de tudo. E aí nasce o talento, cara. Ferro mola ferro, né? Ferro, mola, ferro. Ferro que é mola ferro. É isso. Né? Não é... É um calo, cara. Precisa ter um calinho ali. Se não tiver calo, depois vai fazer bolha e sangra. Aí machuca, aí você não vai conseguir desenvolver. E a gente entender também, Renato, assim, junto nesse desenvolvimento meu, assim, que eu vejo, eu olho, que tem uma parte muito legal que é entender os nossos viés da sociedade nosso, que é empregado, né? Por exemplo, assim, hoje nem tanto, mas vamos pôr há 10 anos atrás, o que era colocado? Você entrou na faculdade, você está tranquilo. Sim, então as coisas são colocadas pra gente, pelos nossos pais, de uma forma que as coisas acontecem de uma forma orgânica. Nada acontece orgânico. Nada acontece. Não. Vou montar uma empresa, vai dar certo. Não vai dar certo. Assim. Vou montar o podcast, vai dar. Só você sabe os desafios que você tem no podcast. E olha que doido essa questão do podcast, né? Qual é o propósito Qual é o propósito? Como eu disse, uma empresa nasce do propósito. O propósito é o combustível. O propósito vai ser o combustível para você pôr energia e continuar naquilo lá. Porque sem propósito você não consegue mais pôr combustível. Né? O propósito é o combustível. Ele é o combustível que te alimenta no seu sonho. Porque é igual um carro, né? Se acabar o combustível ali na estrada, ele vai parar de funcionar. Por que eu vejo que muitas pessoas mudam toda hora de empresa, ou empresários abrem negócio e fecham negócio? Porque ele acabou o propósito, acabou o combustível dele. Se acabou o combustível dele, ele não consegue mais ter energia para tocar aquilo ali. Sim. Né? Então, o propósito, ele é ficar colocando todo dia, né, cara? Tem que ficar acendendo todo o tempo. E tem que ser algo que realmente você ame, que faça sentido para você. Porque se você não amar muito, se você não querer muito, você vai desistir. Aí a dúvida vai vir todo dia. A vontade vem todo dia. A pergunta que se tem que fazer sempre, cara, o tempo todo, e isso eu me questiono dia sim, dia não, se eu não precisasse mais de dinheiro, eu faria a mesma coisa hoje? Se você faria, é isso, cara. É isso, você tá certo. Você tá no caminho certo. Perfeitamente. É isso. Daí nessa trajetória do JP, voltamos lá, eu decidi começar a aprender a vender. E eu não sabia por onde começar. Porque pensei em várias coisas. Pensei, por exemplo, em me inscrever numa empresa para trabalhar numa área comercial de uma empresa como intruso. Pensei em várias coisas mesmo. E eu acabei fazendo isso no final, cara. É mesmo? Porque assim, eu considero que eu tive uma mentoria muito boa em vendas. Que você conhece um dos influencers do Brasil, o Flávio Augusto, um grande empresário brasileiro. E eu sigo ele há uns anos já. Umas coisas que você disse aqui, tem muita pegada do Flávio Augusto e do Caio. Perfeito. Eu sigo eles um bom tempo que eu sigo o Flávio, né? E eles têm... eu acho que esse programa se encerrou, mas eles tinham um programa que chamava Universidade da Matrícula. Como que é esse programa? Você se inscreve nesse programa deles, você faz uma mentoria de 10 meses com eles, entendeu? 10 meses, eles ficam te mentoreando e depois você ganha uma franquia, né? Mas como é que funciona? Você mandava o seu currículo, mandava a sua ficha lá e 20 pessoas eram aprovadas. E eu fui aprovado. Que legal. Eu fui aprovado. E eu fiquei 9 meses na Universidade da Matrícula. E quem que foi o professor lá foi o Ed Alberti, que é o diretor comercial da Wiser Educação, que é a empresa do Flávio Augusto. Então, aí que eu aprendi a vender. Aí que eu falei, caraca, como que venda tem muito mais coisas. Daí, junto com isso, eu comecei a me especializar em vendas. Comecei a entender sobre persuasão, comecei a entender sobre técnicas de vendas de verdade mesmo, uma boa comunicação nas vendas, perguntas, ser um bom perguntador. Daí eu comecei, né, a aprender a vender de verdade, né? Tem uma reflexão que se faz, né, que melhor do que ter as respostas certas é saber fazer as perguntas certas. Perfeitamente, né, perfeitamente. E deu ter aprendido a vender ali, daí eu comecei a montar a área comercial da minha empresa. Eu fiquei trabalhando lá uns 9 meses na Universidade de Matrícula. Como estava na pandemia, era híbrido. Então, a gente ficava durante a semana, sim, 2 dias presencial lá em São Paulo e ficava um período online
tudo pelo Zoom. E eu ficava vendendo os cursos de inglês do WhatsApp, né? Eu vendia vários cursos de inglês do WhatsApp. Você sabe que uma vez me ligaram. É mesmo? Da WhatsApp. Aí eu falei, puta merda, agora eu quero ver. Quero ver como é que vocês vendem, então. Vai, vende esse curso de inglês pra mim aqui. Eu quero escutar, eu tô com tempo, tô tranquilo. Vamos lá. Conta pra mim da WhatsApp. Só pra eu ver qual que era a metodologia por detrás disso, cara. E a primeira coisa que eu aprendi em vendas ali, que vendas existe um processo. Né? Do mesmo jeito tem um bolo. Você bate lá a farinha, depois pega o ovo, mistura os ingredientes. A venda tem um processo. Tem um processo que quando a área comercial da empresa consegue, por exemplo, estruturar um processo de vendas que seja, por exemplo, hoje como funciona o processo de vendas da JP2 Alto? Como funciona o nosso funil de vendas? Tem lá a prospecção, depois qualificação, abordagem, depois apresenta a empresa, que a empresa apresenta, vai para o follow-up, do follow-up vai para negociação, de negociação fechamento e depois vai para o pós-venda. E cada etapa dessa tem um treinamento específico. Sensacional. Então, quando você consegue pegar esse monstrão, dividir ele em etapas, você treina por etapas cada coisa. Porque você vai ver muitos, sim, vendedores que às vezes ele é muito bom em prospectar cliente, mas chega no fechamento e tem medo. Ele não fica calmo. E tem gente que às vezes no fechamento é bom, o cara é tranquilo, calmo. Outra coisa que mentiram pra gente quando era criança é aquela bendita daquela frase, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Não altera o cacete que não altera. Lógico que altera. É doido. Altera. Com certeza altera. E daí nisso comecei a fortalecer a área comercial da empresa. Daí a empresa começou a ter receita, começou a crescer, né? E hoje a empresa cresceu bastante. Legal. Estamos com 5 distribuidores no Brasil já. Bacana. Temos um na Bahia, né? Temos um em São José, em Santa Catarina, não é São José dos Campos, não, Santa Catarina. Temos no Paraná e temos no Rio de Janeiro. Que legal. Né? E fora isso, vendemos para lojistas do Brasil inteiro também, né? Só que a nossa empresa é um neném ainda. É varejo? B2B. Só né? atacado. Só atacado. Legal. Hoje é só atacado que a gente faz. A gente não faz B2C. Né? Só lojista ou distribuidor mesmo, né? E nossa empresa é um neném ainda. Acabou de nascer. Acabou de nascer. 3 anos, fizemos muitas coisas já. Muito doido. Muitas coisas. Você vê, né, como que... já dizia, tem um texto muito bonito de William Shakespeare, que ele fala, a idade tem... A maturidade tem muito mais a ver com o que você viveu e aprendeu do que com quantas velas você já soprou. Gente, eu lembrei disso, eu aprendi isso lá com 12 anos de idade. Tem muito mais a ver com o que você viveu do que quantas velas você assoprou. Sim. E é isso, cara. Pô, quando eu vi as suas respostas lá no formulário, e eu descobri que a JP ela tinha nascido em 2020, eu falei, gente, é um neném. É muito pequeno, é muito novo, né? É um neném que engatinha ainda, mas olha pra você ver, já ganhou um neném que já nasceu grande. Tem uma estrutura legal já, né? Tem muito desafio, como qualquer outra empresa. Sim, com certeza. Muito desafio mesmo. E eu vejo que acho que a grande chave ali de tudo que está acontecendo é, por exemplo, assim, se a gente quer mudar o nosso mundo, muda a gente primeiro, né? Então eu comecei a mudar. O Brito começou a entender, cara, você não é tão bom aqui, você não é tão bom ali, você precisa ter uma gestão melhor de pessoas aqui, porque a gente vai indo, né? A gente não para refletir, né? E agora eu tô nessa trilha de virar, me tornando cada vez mais um empresário mesmo, porque nós somos muito apaixonados quando a gente monta um negócio, a gente quer ser aquele executador, né? Às vezes a gente tem esse perfil executador, perfil de ir lá, pôr a mão na massa, fazer, eu ajudo a fazer, mas isso nem sempre é bom. Não. Isso nem sempre é bom. Tem aquela aceite os 80%, né? Porque normalmente o que mais a gente escuta, né, as pessoas falando, nossa, eu precisava de um outro eu. Perfeito. Não vai existir um outro você. Aceite os 80% que você acha que é 80%, né, seu bonzão? Sim. Mas aceita os 80% que tá tudo certo, porque senão você não cresce. Não cresce. E você precisa de um time, né? Sim, formar pessoas.
criar uma estrutura organizacional. Né? Se você fala de frases, né? Tem aquela que sozinho você ganha, sozinho você vai mais rápido, em equipe você vai mais longe. Vai mais longe. E é simples assim. Ô Brito, se você pudesse hoje dar um conselho para a galera que está começando um empreendimento, que está começando aí um negócio, o que você falaria, cara? O que eu falaria seria, por exemplo, assim, do mesmo jeito que às vezes, se alguém falar para você, por exemplo, assim, que vai ser fácil, essa pessoa tá mentindo. Não vai ser fácil. Se prepare, porque vai ser difícil. Mas se ela falar que é impossível também, ela tá mentindo também. Porque não é impossível, entendeu? Não é impossível. Né? Eu comecei a empreender desde cedo ali. A Júlia, a gente tá junto há 5 anos. Ela começou a montar um negócio junto comigo. A Júlia não tinha, assim, ela formada ali no engenheiro de produção, não tinha se encontrado no mercado de trabalho. Certo. Em 3 anos que ela montou o negócio dela, eu ajudando ela, dando só dicas. Né? Não fiz investimento algum, só dando dicas. Ela já está indo muito bem com o negócio dela. Mas, assim, acho que nada supera o dia a dia. Né? Constância é o nome do jogo. Né? Nada supera o dia a dia. Acorda de manhã, vai lá, luta, aceita os desafios que tem, não tome decisão precipitada, não é verdade? Mas se alguém falar para você que é impossível, é mentira. Se falar que é fácil, é mentira também. Mentira também, é verdade. Dizem, né, que os grandes inventos, eles foram criados por pessoas que não acreditaram no impossível, né? Perfeito. Veja bem, imagina quando inventaram a luz, né? Como assim? Um negócio que vai ligar e vai clarear? Não, é impossível ter um trem desse. Não é impossível. É impossível. E foi e criou. E a JP2 Auto, ela traz isso na essência, né? Porque, cara, para mim é impossível colocar uma criança hoje de 16 anos para ir pro Paraguai fazer compra, cara. Que incrível esse começo da sua história. Sim, eu tava lembrando de uma história lá nesse final de semana que, por exemplo, assim, eu lembro quando eu tinha 16 anos, ia pro Paraguai, né, nos ônibus, e lá não era passagem. Tô aqui a sua passagem, igual você vai na rodoviária, né? Não era passagem. Você comprava mala. Daí o guia, por exemplo, o guia sabia quantas malas cabiam no carro. Mala é a bolsa de mercadoria que você traz. Daí o guia, eu não lembro certo, tá? Eu tô tentando chutar aqui. Vamos supor que cabia 50 malas no ônibus, né? Daí o guia sabia que ele poderia vender 50 malas. Certo. Daí tinha gente que comprava 2 malas, tinha gente que comprava 3 malas. Depende, tinha lojista da época que tinha 3 lojas, 3 bancos na feira, né? Daí cada um comprava sua mala lá e entrava no ônibus lá e trazia mercadoria. Certo. E tinha uns caras que eram atacadistas da cidade que eles compravam o bagageiro. Assim, o ônibus hoje, o ônibus é 3 bagageiros, né? No meio, um em cada canto, né? Tinha gente que era atacadista, comprava o bagageiro inteiro. Então, o bagageiro inteiro era dele. E eu, criança, 17 anos ali, viajando para lá, eu falei, caraca, um dia eu trazer um bagageiro pra mim, cara. E trouxe um container da China, irmão. Hoje eu trago um container da China. Falei, caraca, trazer um bagageiro, cara. Por isso que eu volto de novo falando naquele degrau. Cada degrau que você sobe, você tem os desafios de subir o degrau, mas tem a vantagem de você conseguir enxergar mais longe. Você vai enxergando cada vez mais longe, né? Você é um cara de leitura? Eu brigo com esse hábito. Eu brigo com esse hábito. Quem implantar? Esse ano eu li 3 livros. Legal. Mas, sim, é que eu sou muito exigente comigo. Sim, eu tenho uma meta de ler todo dia. Ler todos os dias 5 páginas. Mas tem dia que eu tô furando. Tem dia que eu tô furando. Mas você sabe que você tá furando. Eu sou muito auditivo e visual, né? Eu percebi isso. Daí a leitura é algo que eu tenho que desenvolver. É hábito, né? É um hábito. Não adianta, é hábito, cara. É porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de resultados. Eu gosto de ver os resultados. Mas eu descobri, há pouco tempo atrás, inclusive aqui no podcast, a partir de uma indicação do Cauê Fontão. Ele indicou para mim um livro chamado Hábitos Atômicos. E também quem indicou esse livro aqui foi o Felipe,
Dr. Felipe Galvão. Hábitos Atômicos, conhece? Sim, esse livro está na minha lista. Eu tenho um bloquinho de anotação, esse livro está lá. Esse livro, ele vem dizer, cara, que mais importante do que o resultado, muito mais importante do que o resultado, são os pequenos hábitos que você vai construindo para chegar até o resultado. Então, imagina o seguinte, que para mim, se você fala para mim hoje, Renato, vou começar a ir na academia, porque eu quero iniciar o TAR do Projeto Verão. Tá chegando. Então, eu vou começar a ir na academia. Aí eu já solto a pergunta, você já foi no nutricionista? Eu sou aquele cara, eu descobri esses dias numa reunião de negócio, eu descobri que eu sou o fitness tóxico. Eu já descobri. Por quê? Porque eu já vou... Você já foi para nutricionista? É que às vezes, em certas coisas, as coisas são muito óbvias pra gente. E quando a gente começa a respeitar, assim, o mundo, as pessoas em geral, a gente vê que às vezes que é óbvio pra gente, não é óbvio. Não é óbvio assim, às vezes, quando eu converso com um empresário sobre certo assunto, é muito óbvio pra mim. Pra você. E eu fui aquela pessoa que ia lá, falava, como que você não tá vendo isso, cara? Hoje eu respeito mais. Hoje eu pego leve, take easy, eu ouço mais, entendeu? Mas isso vem no aprendizado da gente se conhecer, né? Do autoconhecimento. Porque o Brito com 30 anos, com 31, ele não tinha autoconhecimento algum. Ele, né, não parava para... Caraca, vamos entender quem é você, na onde que você tem os deslizes, quais são os seus bloqueios, né? Hoje, cada vez mais, eu vou entendendo isso. A gestão de pessoas exige isso da gente. Sim, total. Né? Se você quer formar um time, conversar com pessoas, liderar, essa é um soft skill ali que vai cobrar seu. Sim. Se você não tem, você treina e desenvolve. Treinado. Daí a gente volta na musculatura. Só que, aí voltando no livro, eu já solto a pergunta. Você já foi no nutricionista? Não fui. Então, eu acho que você tem que ir no nutricionista porque você tem que ver resultado. Porque se você não vê resultado, você vai desmotivar. Então, assim, eu busco muito pelo resultado, porque o resultado motiva. Se você vê o resultado, você motiva e fica querendo fazer. É o combustível. É o combustível. Porém, irmão, lá nesses hábitos atômicos aí, nesse livro Hábitos Atômicos, tem uma jogada diferente. Que legal. Que fala sobre os pequenos hábitos para você chegar no resultado. Então, por exemplo, tem gente que vê... Tem gente que fala, puta, eu não tenho muita tendência de ir na academia, tenho preguiça, eu não posso ficar mais do que 10 minutos na academia. Se eu ficar mais do que 10 minutos, ou eu vou ficar proseando, ou eu vou me atrasar com outra situação, enfim, eu só tenho 10 minutos para ficar na academia, então eu acho que não vai adiantar de nada. É lógico que vai adiantar esses 10 minutos. De repente você não vai ver o resultado estético que você queria. Mas aquele hábito construído de 10 minutos por dia, você ir na academia, vai trazer uma transformação psicológica tão grande, irmão. Mas tão grande que pode mudar, fazer um risquinho a mais ali na sua vida, cara. Por conta de um pequeno hábito, para chegar num hábito maior aí, que é o TAR do Projeto Verão. A minha psicóloga, ela até falou para mim sobre a leitura, né? Ela perguntou, Vicente, você gosta de ler, né? Fez a mesma pergunta que você fez. Eu falei para ela, nossa, é um hábito que eu brigo, mas porque é um hábito que eu sei que é importante, né? Mas eu não tô parado na leitura, mas minha meta é ler 10 livros no ano, né? Ler um livro por mês, vamos dizer assim. Mas eu não tô conseguindo ainda. Mas ela falou assim, então o seu objetivo, então, não é ler 5 páginas ou 10 páginas, você pôs muito alto. Então, o seu objetivo é ler todo dia. Não importa se é 2 frases ou 1 página. Perfeito. Que encaixa nisso que você falou agora dos hábitos atômicos. Né? São micro hábitos, né? Você coloca que eles implantam um pequeno hábito para você construir hábitos maiores, né? Sim. É muito legal isso. E falando em hábito, cara, por exemplo, eu trago dentro do meu carro uma camiseta, um short e um tênis. Porque um bom hábito é praticar exercício físico. Sim. Então, eu facilito esse bom hábito. Na minha casa, por exemplo, a gente está evitando comprar comida porcaria, vamos dizer assim, bobagem. Refrigerante. Por quê? Porque eu tento afastar o mau hábito. Então, tudo que é bom hábito, eu tento facilitar, e o que é mau hábito, eu tento dificultar, entendeu? Então, por exemplo, uma dica, deixa um livro sempre debaixo do braço.
Tem um livro que eu tô lendo, tá do lado da minha mesa lá. Deixa ele sendo badurado. E a gente também tem que organizar bem nosso tempo também, né? A gente tem uma rotina assim, não desperdiçar o nosso tempo. Às vezes a gente vai participar de uma reunião, acaba se perdendo ali, perde 20 minutos a mais aqui, outro tempinho ali, né? A gente tem que dar valor no nosso dia a dia. Eu escutei, cara, né? Eu acho que foi no último podcast do Aquino, a gente escutou aqui uma situação muito doida. Ele falou assim, Renato, só não arruma tempo quem não faz nada. Porque quem tá sempre ocupado arruma tempo pra tudo. E é isso, cara. A gente vai encaixando. Perfeitamente. E respeitar o processo também. Às vezes a gente quer muito rápido, né? Por exemplo, nessa de eu fazer viagem internacional, eu faço negócio na China, né? Inglês é algo que eu quero desenvolver, né? Assim, entendo bastante de inglês, mas não sou fluente. Ser fluente eu não sou, né? Mas antigamente eu quero falar fluente, eu quero isso, aquilo, né? Fazer todo dia. Hoje eu entendi que não dá para fazer todo dia. Então eu faço aula uma vez por semana. Mas assim, o segredo, isso eu aprendi com o JJ, né? É sacado, né? Fazer muito por pouco tempo. Fazer pouco por muito tempo. Então, se eu fizer uma aula durante 10 anos, no resto da minha vida, eu vou estar fazendo, eu vou estar praticando, entendeu? Então, é fazer pouco por muito tempo. Por muito tempo. Às vezes, assim, as pessoas elas fazem muita coisa. Todos nós devem ter um amigo, ou já vimos situações assim, da pessoa entrar na academia, 3 meses emagrecer para falar. Depois vai lá e entra na faculdade, tudo. Tem, assim, esse comportamento se repete em várias coisas da vida dela, né? Em várias coisas, né? Começa a ler, para. Começa a estudar, para. Entra na empresa com gás total em 3 meses, acabou 3 meses, tum. Então, o segredo é a constância. Constância todo dia, né? Pouquinho durante muito tempo. Constância e privação, né, cara? E privação. Não adianta. Constância e privação. Sensacional. Vitor, me fala uma coisa, cara. Como que essa galera te encontra? Se ela quiser conhecer um pouquinho da JP2 Alto, se ela estiver precisando aí de alguma coisa. Legal. Como que eles te encontram, cara? Os nossos produtos, né, aqui na nossa região, aqui em Guaratinguetá, tem 3 lojas, 3 parceiros nossos que trabalham com os nossos produtos. Tem um alemão da Street Car, que ali é no Beira Rio, se não me engano, no bairro, né? Tem o Pedro, da Elite Car, no Pedregulho, e tem aqui perto da rodoviária, na Center Filmes, né? Nossos produtos, né, você encontra nessas lojas, e nas redes sociais, quem quiser seguir a gente lá, JP2 Alto, né? Só colocar @JP2 Alto, já vai aparecer, né? E o meu Instagram é Brito, né? Eu sou uma pessoa off. Meu Instagram não faz um lifestyle lá? Não tem. Eu poderia fazer, mas não tá no momento ainda, entendeu? Certo. Mas o meu Instagram é Brito, né? É Brito com 2O, _ Júnior. Legal. Né? E tem um site da JP2 Alto também, jp2alto.com.br. Sensacional. Eu tô anotando aqui as recomendações, porque eu vou deixar aqui na descrição também. Beleza. Pra galera que quiser. É só clicar aqui na descrição. Top. Que já vai ter os links aqui. Brito, você já me deu a dica do que fazer para as pessoas, né? O que fazer. Mas você disse que é uma pessoa de frases, que você gosta muito de frases. Se você pudesse agora falar uma frase que seria interpretada ou traduzida em todas as línguas possíveis e chegar no telefone agora de todas as pessoas do mundo inteiro, qual seria essa frase, cara? Caraca, hein? Aquela frase que te motiva, aquela frase que te persegue. Eu vou te contar a minha. Qual que é a sua? Eu tenho uma frase que eu acho que eu já... Se a gente já gravou 30 episódios aqui, eu acho que pelo menos em 25 eu falei, cara, que mar manso nunca fez bom marinheiro. Perfeito. Pra mim, mar manso nunca fez bom marinheiro. De vez em quando eu falo, nossa, eu sei que mar manso não fez bom marinheiro, mas o mar podia dar uma calmadinha agora pra eu só dar uma relaxada. Mas pra mim, mar manso nunca fez bom marinheiro. Acho que a gente aprende na porrada mesmo. Acho que criança não aprende a andar de bicicleta se não ralar o joelho. Então, tem certas coisas que a gente aprende
estudando, mas tem certas coisas que a gente aprende só se machucando, né? E não tem muito o que fazer. Mas qual seria essa frase, cara? Você tem uma frase? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Na minha infância ali, eu acho como todo adolescente ali, nos anos 2000 ali, eu ouvia muito Racionais. Gostava bastante de Racionais. E tem uma música deles que eu ouço muito, assim, faz tempo que eu não ouço, mas é uma música que me marca muito. Sempre quando eu coloco ela, é aquela música que me dá uma energia, sabe? Que o nome da música é A Vida é um Desafio. Daí tem uma frase que fala assim: o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Sensacional. É isso. Te traduz, Brito. Se você ser fraco, você não tem espaço no mundo. Infelizmente, o mundo é assim. Né? Não foi eu que inventei, né? Tem coisas que não é a gente que inventa, a gente apenas comunica, né? O mundo é o mundo desde os anos... Sempre. É a mesma coisa. Vai ser difícil, né? Você vai ter que lutar pelos seus sonhos, né? E dinheiro não é riqueza, né? Tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Vai ter que buscar autoconhecimento, vai ter que buscar propósito, né? Mas o fraco não tem espaço. E o covarde morre sem tentar. Se você for covarde, você não tentou, né? E tem uma frasezinha que é super clichê, né? Que só vem completar isso daí, cara. Que você só perde quando você desiste. É uma frase clichê, mas tem uma riqueza, cara. Porque, por exemplo, se você só perde quando você desiste, quer dizer que se você não desistir, você nunca vai ser um perdedor. Perfeito. Não é? Ah, minha empresa quebrou. Ah, entreguei os panos. Pô, se sua empresa quebrou, ela não fechou ainda. Você pode reerguer. É só você nunca desistir. As pessoas precisam ser prudentes, sabe? A gente tem que ser muito prudente, né? A gente tem que delegar as coisas. Mas não é delargar. Delargar é diferente de delegar. Né? Delega, confia, acompanhe, faz o follow-up, depois sim você pode fazer só uma manutenção. Mas as pessoas montam empresas, elas querem muito rápido isso, né? Não é rápido, né? Eu acho que até você ter essa estrutura, o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, vai exigir muito de você. Porque a gente, de novo entrando na comparação, a gente olha tal fulano na internet, cara, o cara tem 5 empresas, 10 empresas, como que ele consegue? O outro tem, como ele consegue? Mas a gente não entendeu que foi uma construção que ele fez, que hoje tem uma equipe de 10 pessoas abaixo dele, ajudando ele, dando suporte. Então o empresário acabou de montar um negócio, não tem essa equipe, uma equipe júnior ainda, e quer montar 3 empresas. A chance dele quebrar é muito fácil. Entra naquela história, você aprende a passar de fase, cara, depois cada vez vai ficando mais fácil. E eu já fui essa pessoa, né, que eu já vivi isso, eu vivi na pele, de querer fazer várias coisas aqui. Hoje, meu objetivo, meu trabalho é JP2 Alto. Abrir mão de todos os negócios. A hora que eu tiver uma estrutura nacional, tiver um time junto comigo, pessoas que estou construindo, tem pessoas ali que já estão nesse caminho, né, comigo. Eles vão vir comigo, crescendo, junto comigo nos negócios que eu vier a criar, que eu vier participar. Mas primeiro precisa ter essa estrutura, ter esse exército, vamos dizer assim, né? Bom, cara, sensacional, irmão. Show de bola? Obrigado, cara. Valeu. Espero que tenha sido tão bom para você como foi para mim. Obrigado. Para mim foi legal demais. Obrigado novamente pelo convite, né? Contar minha história aqui. Muito bom, cara. Obrigado. Tomara que faça sentido pra galera aí, que eles gostem. Com certeza, cara. Obrigado mesmo, irmão. Bacana. E para você, cara pálida, que ficou aqui até agora e não se inscreveu no canal, para um minutinho, se inscreve aqui, deixa seus comentários, porque, mais uma vez, é a partir dos comentários que vocês deixam que a gente consegue construir conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? Eu espero vocês na próxima e pela paciência e pela preferência, eu vos agradeço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.